Boa noite a todas e todos. Acordaram? Com alegria que nós, em mais uma atividade do Bezerra de Menezes, e trazendo um tema que merece de todos nós muita atenção. Merece porque está no Evangelho segundo o Espiritismo, dos 800, pouco mais de 800 versículos que Kardec trouxe para as citações e para os desdobramentos, não apenas comentados por ele, mas das instruções dos Espíritos. Importante porque uma fala de Jesus, importante porque um contexto do dia a dia, importante porque ela está dentro de um conjunto de outros chamativos, outros chamamentos. Então, a fala de Jesus, para que nós conversemos um pouco hoje à noite, ela precisa ser entendida dentro de alguns itens que, antecedidos pelo Evangelho de Lucas, Kardec coloca como posterior. Então, vamos ver, por exemplo, que no item 6, Jesus diz a fazendo o convite para que ele o siga, ele diz: Senhor, deixa eu primeiro desfrutar, deixa eu primeiro dispor daquilo que eu tenho em minha casa. E Kardec traz todo o desdobramento. Em versículo ainda mais recuado do que o item 5, do item 6, um escriba diz: Senhor, eu te seguirei, mas agora não. E esse escriba, é interessante a gente começar a fala por ele, porque escriba ou escrivão não era apenas aquelas pessoas que copiavam documentos, copiavam a Torá, mas ele também fazia correspondências, ele fazia umas cartas, fazia bilhetes, eles gravavam, através de atas, o que acontecia em reuniões, o que acontecia em julgamentos. Então, eram pessoas que, letradas, tinham uma boa remuneração. E o escriba diz a Jesus: Mestre, se eu te seguir, o que terei? Como será a minha vida junto a ti? E Jesus dá uma resposta que nos faz pensar. Ele diz: as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra para recostar a cabeça. E é interessante que a raposa é mamífero, mas está na terra. E tem o covil que todos nós conhecemos, e é até fácil de localizar. Mas e das aves? A gente também se encanta com os ninhos dos passarinhos. Mas será que a gente sabe verdadeiramente se todos os ninhos são iguais? Então já era preciso olhar para cima. Já não dava para olhar para baixo. Então Jesus já começa uma escala daquilo que a gente precisa procurar na terra e no que está na terra. Daquilo que está na terra, no chão, e daquilo que se apresenta para nós, como as árvores, como as pedras, como as nuvens, que fazem parte do conjunto do cenário que nós estamos aprendendo, porque a terra é uma escola. Então, Jesus, nos convites seguintes, ele relembra
que veio ter conosco para nos convidar não apenas a olhar para a terra, mas a nos ver primeiro e depois nos ver na terra. E nos ver na terra, não para que a gente fixasse o pensamento na terra, e nós vamos conversar a esse respeito, mas todos os iniciados, todos os filósofos, os professores, todos aqueles que trabalhavam o pensamento e as demais vertentes do conhecimento, convidavam-nos a observar a terra, as coisas da terra, as grandezas, as profundidades, as laguras. Os matemáticos, por exemplo, nos ajudavam a dimensionar distâncias, a largura dos rios, a quanto tempo de caminhada uma cidade da outra. Mas Jesus não vem falar da centralidade da terra, mas ele vem nos convidar a entender como nós estamos na terra. Não sendo daqui, mas estando aqui, como estamos desfrutando desse momento onde tantos apostaram em nós, onde tantos se empenharam para que nós tivéssemos a oportunidade de estar aqui. E muitas vezes sem consciência de onde estamos e fazendo o quê? Então, Jesus nos diz, nos 4 evangelhos canônicos, 122 vezes a palavra o reino dos céus. E dizendo que o reino dos céus está dentro de nós. Para que nós entendêssemos o nosso universo interno, para que a partir desse universo interno conseguíssemos desenvolver o olhar para o universo externo. Então, a partir do momento em que ele pede para que nós nos direcionemos ao interior, é como se ele estivesse fazendo um suave convite para que cada um de nós fizéssemos algumas perguntas. Qual o meu real sentido naquilo que eu estou fazendo? Numa palavra só, qual é o meu interesse? Então, a partir do interesse, nós vamos ver se é o interesse de permanência aqui na Terra, é o interesse de enriquecimento somente aqui na Terra, é um interesse de ser visto e aplaudido, testemunhado apenas aqui na Terra, ou se o interesse era por virtudes, era por sentimentos, era por grandezas que muitas vezes foi tido à guisa de tolice, de bobagem, de perda de tempo, de viver no mundo das nuvens. Mas Jesus, quando do Sermão do Monte, que está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele coloca na primeira bem-aventurança a humildade. E a humildade para nós, que ainda é, como em muitas palavras que nós ouvimos de Jesus, um sentido abstrato. Porque nós ouvimos, por exemplo, olha, chegou uma pessoa lá em casa com uma roupa tão humilde, como se existisse roupa orgulhosa. Quando a pessoa está dizendo que a roupa estava rota, estava desgastada, já dava sinais de que tinha sido usada muitas vezes. Falamos também de humildade. Olha, eu venho de uma família humilde, para dizer pobre. Olha, a minha casa é muito humilde, para dizer sem luxo. Então, humildade para a gente ainda é uma palavra que a gente precisa compreender como ela ficaria na boca de Jesus. Então, Jesus fala, no capítulo 7 da Evangelho segundo o Espiritismo,
que bem-aventurados são os pobres em espírito. São aqueles que, entendendo que estão carentes das virtudes celestes, delas se fazem aprendizes, pedintes, mas aprendizes. Porque não adianta a gente pedir o que dentro da gente não tem como a gente acondicionar. Como é que eu convido uma pessoa para me visitar se eu não estou em casa? Como é que eu penso, né, em estocar água se eu não tenho um lugar apropriado para essa estocagem? Então, pedir humildade sem ter dentro de si o interesse real de mudança é apenas o testemunho de lábios para que outros ouvidos e outros olhos aplaudam. Mas quando Jesus nos diz: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, é interessante porque um jovem disse: Senhor, eu te seguirei. Isso é uma afirmação espontânea. Jesus estava falando e ele então, emocionado, aquele impulso: Senhor, eu te seguirei, vírgula, mas deixa primeiro e sepultar meu pai. Se o pai estivesse sendo velado, claro que ele não estaria ali. Mas a gente quase nunca pensa nessas considerações. E Jesus dá uma resposta: deixai. É uma forma de dizer que a gente se apega a desculpas, a gente se apega a circunstâncias, a situações que levam muito tempo para a gente entender que aqueles valores, que aqueles bens eram transitórios. E os valores espirituais não são para a gente ainda uma construção, mas estão na categoria de serem descobertos. Mas quando a gente descobre, é preciso então construir. Por isso que as bem-aventuranças são degraus. Mas Jesus continua: deixai aos mortos o cuidado. É engraçado que ele não disse a tarefa, a missão, a oportunidade, a atividade, o trabalho, o emprego, mas ele disse o cuidado. Mostra que ele não desmereceu, e não desmereceu o sentimento daquele filho. Desculpa. O sentimento daquele filho. Mas ele apresentou que havia um momento para tudo, como está no Eclesiastes. Que o momento deles ter estado com o pai havia sido muito importante. Mas naquele momento, o convite que estava soando para todos e que empolgou aquele jovem é para que a boa nova fosse apresentada aos encarnados. Para que o sentimento de escassez não fizesse com que a gente tomasse a decisão assodada de seguir Jesus. Mas que tivéssemos uma decisão por entender que aquele era o momento de ter todos os interesses atendidos e respondidos.
garganta está reclamando. Então, interesse. Obrigado. Meu Deus falou para não falar. Obrigado. Vocês querem água de coco? Então, Jesus vem nos perguntar sobre interesses. Em que órbita gravitam os nossos interesses? E nós aqui não estamos falando das questões somente espirituais, porque isso é um grande equívoco nosso. Se Jesus quisesse que nós cuidássemos só das questões espirituais, ele teria dito: buscai somente as coisas do alto e a sua justiça. Mas ele disse: buscai primeiramente as coisas do alto e a sua justiça. Buscar somente as coisas do alto faz com que a gente olhe só para o alto. Mas o que é que a gente está procurando no alto? Aí ele acrescenta: a sua justiça. A justiça dele, do divino. Então, mais uma vez, Jesus nos convida não apenas a olhar para o mundo, para que nós nos situemos, mas para que nós identifiquemos o que é que eu estou aprendendo aqui, o que é que eu estou fazendo efetivamente aqui. Vamos lembrar aqui um livro, um filme que eu achei fantástico, o segundo da série Nosso Lar, né? Que tem como Edson Celular no papel de Aniceto. E a ministra Veneranda faz uma fala que diz que os 9 entre 10 fica por minha conta. Ela diz que 9 entre 10 espíritos, quando desencarnam, utilizam a palavra fracasso. E o fracasso não se refere a finanças, o fracasso não se refere a negócios, não se refere a não ter estudado, mas na agenda que nós assumimos e que não conseguimos levar adiante. Mas não é uma agenda, por exemplo, eu vou salvar a Amazônia, né? Eu vou transformar o pé de moleque como patrimônio da humanidade. Não. É uma agenda em ser bom. É uma agenda em espalhar alegria. É uma agenda que nós vamos ver lá em Lucas, quando os anjos visitando os pastores não tem mais. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E paz a todos aqueles de boa vontade. Que saudação espetacular é essa! Porque a forma de dizer, e aí nós vamos entender que não era um anjo com aquelas asinhas, eram espíritos, eram mensageiros, que vinham dar mensagem do maior acontecimento da Terra. E um acontecimento que Jesus e todos aqueles que seguem a Jesus, todos, demonstraram exatamente ter compreendido essa máxima de Jesus. Não é importante que a gente nasça nobre, mas é importante que a gente se torne
nobre, espiritualmente falando. Muitas vezes nós pensamos que nascer nobre significa em berço esplêndido. Mas não é importante que a gente nasça com esse ar de berço de ouro, mas que a gente se torne nobre pela vivência dos ensinamentos enfechados e trazidos por ele. Então, vamos ver, por exemplo, na frase, mais uma vez, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Será que Jesus estava falando seus no sentido daquele jovem ou no sentido dos que já estavam mortos? Mas se a gente volta um pouquinho para o item anterior, item 6, quando um homem diz assim, Senhor, eu te seguirei, mas deixa antes usufruir, desfrutar do que eu tenho em minha casa. E Jesus diz assim, aquele que coloca a mão no arado, não pode olhar para trás. Porque é interessante que o arado, a gente só ara a terra para frente, a gente não ara a terra que passou, a gente ara a terra que vem. Quando nós passamos com o arado, a terra já está arada, mas a terra por arar está sempre à frente da gente. Então é para ela que a gente deve ver. E a gente vai ver essa informação mais aprofundada quando Jesus, no capítulo 8 de Mateus, diz assim, eis, que aquele que semeava, saiu a semear. O verbo é sair. Mas por que não o semeador? Porque o semeador é a profissão. Sair a semear é uma decisão, é uma ocupação, é aquele que sabe que precisa plantar a boa semente, da amizade, da concórdia, da alegria, do sorriso, do favorecimento financeiro, quando não tem outros mais para fazer, ainda não pode fazer outros, mas cada um com o seu talento. E precisamos sair a semear. Então, se Jesus no primeiro momento nos ensina a nos localizar no mundo e a fazer as perguntas, o que é que eu posso fazer mais? Como é que eu posso agir melhor? Então, as formas de ter o que Kardec vai nos ensinar a falar sobre virtudes ativas. E essas virtudes precisam ser ativas. Ou, nas palavras do Evangelho, nós vamos encontrar isso principalmente no capítulo 4 de João, água viva. A água viva tem o sentido de estar em movimento, de cumprir sua tarefa. Nós vamos ver isso nos rios, nos mares, na chuva. E comentam que cerca de 68% do nosso corpo é água e ela está em constante movimento. Na nossa respiração tem água, porque ela também é movimento. Então, a água viva que Jesus veio nos trazer, veio nos falar, foi trazida também a explicação de que é preciso ter virtude ativa. Como é que eu tenho a capacidade de amar e fico com ela só para mim? Como é que eu tenho a capacidade de compreender as pessoas e não demonstro isso? Como é que eu digo que eu sou amigo de todo mundo e não tenho nenhum amigo por perto? Como as minhas relações, agora voltou, como as minhas relações demonstram o meu processo de melhoramento. Então,
se há a compreensão de que os nossos estágios de egoísmo e das demais dificuldades nos fizeram ter a queda do padrão vibratório, é somente através da caridade que nós vamos conseguir nos elevar. E a caridade não é apenas a caridade material, que está apresentada a nós espíritas no capítulo 13. Mas Kardec utiliza 2 capítulos para falar da caridade. O capítulo 13, onde ele fala da caridade material, e o capítulo 15, onde ele fala da caridade em seu sentido mais puro, mais amplo. E dizer que a caridade espiritual é como se nós estivéssemos dividindo a vida entre material e espiritual. Vamos pensar que, em um determinado momento, os valores que nós chamamos de material são aquele que nós tocamos. E para nós é importante porque tudo aquilo que nós tocamos se converte em instrumento. Como o dinheiro para nós é um instrumento. Mas não é a utilização do instrumento que nos melhora. Ou pelo menos que nos apresenta essa melhora. O que apresenta para o mundo a nossa melhora é quando nós mudamos o comportamento e não os instrumentos que nós usamos. Estamos, por exemplo, hoje com uma enorme facilidade de acessos e de manuseio a celulares e estamos vendo, nesse momento, muitas facilidades e muitas dificuldades por este mesmo uso. Os comportamentos ainda estão se assentando, mas aqueles que, como diz Samuel Hahnemann, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que tem a índole calma, tranquila, utilizará o celular para fins nobres, justos, bons. Aqueles que ainda tateiam nas crenças vão estar em busca do dizer mais interessante do momento, da gíria da moda. O que está acontecendo naquele momento é para onde a atenção é direcionada. Então, nós vemos durante o dia que nossas ações, nossas atenções, melhor dizendo, são chamadas para coisas que nós não levaremos daqui da Terra, para aquilo que não nos melhora. Estamos vendo marcas, estamos vendo rótulos, estamos vendo propagandas que apresentam como se a Terra fosse o nosso destino, como se a Terra fosse o lugar idealizado como paraíso. Mas em muitas outras épocas da humanidade isso também já aconteceu. Já utilizamos guerras, já utilizamos tantas outras dessas formas, até que, pouco a pouco, vamos compreendendo que nossa fome não é só de pão. Nossa fome, como disse Jesus, é também de justiça, é também de paz, é também de calma, é também de alegria. Então, quando Jesus nos diz, no capítulo 14 de João, no versículo 3, eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz. Eu não vos dou a paz do mundo, nem como o mundo vos dá, mas eu vou dar da minha paz e da paz do meu Pai que está nos céus. Vamos imaginar que ele tivesse utilizado a palavra paz com várias
conotações e que hoje nós podemos entender. Eu vos dou da minha alegria, eu vos dou da minha saúde, eu vos dou da minha sinceridade, eu vos dou da minha verdade, eu vos dou da minha água viva, eu vos dou do meu pensamento, eu vos dou das minhas certezas, eu vos dou das minhas preces, eu vos dou em revelação tudo aquilo que me foi dado a aprender no convívio, no contato com o Pai. Mas a palavra paz para a gente é uma daquelas palavras que a gente sabe dizer, mas ainda não sabe sentir, como diz Orlando Silva, né? Então, os convites de Jesus não são para que nós vivamos na terra desconectados da terra, mas é para que nós aproveitemos todas as oportunidades, entendendo que ela é a base a nos convidar para pensamentos maiores, para sentimentos, para desenvolvimentos a mais. Que nós não estamos aqui só para consumir, nós estamos aqui para servir. Porque para aquele que serve, o dia tem 24 horas. E Jesus vai dizer isso no capítulo 11 de Mateus. Para aquele que trabalha, o dia tem 12 horas. Porque tem o tempo de trabalho e o tempo de descanso. Mas para o que serve, o dia tem 24 horas. Então, um outro ponto que Jesus vem sempre nos convidar a pensar é que nós estamos empenhando do nosso tempo, não apenas o tempo de encarnação, nós estamos empenhando o tempo espiritual para compreender verdades, muitas vezes, que ele vem revelar em 2 ou 3 frases. Porque se ele não tivesse vindo, como essas revelações teriam chegado até nós? Já que os Espíritos dão conta que Jesus veio ter conosco porque não tinha nenhum médium na Terra, naquele momento, capaz de sintonizar e trazer suas mensagens. Então, veio ele próprio trazer as mensagens. Então, nós estamos buscando compreender quem nós somos, de onde nós vimos, para onde nós vamos. E Jesus, em 2 ou 3 frases, apresenta todas as informações para aqueles que pensam como é a vida depois daqui desse momento na terra. E Jesus diz, aquilo que tu plantares, tu mesmo haverás de colher. E diz a Pedro, de uma maneira mais objetiva, aquilo que tu ligares na terra, será ligado no céu. Aquilo que tu ligares na terra, será desligado no céu. O que significa dizer? Imaginemos que nós agora vamos pensar no que é o céu. Por melhor que seja, ainda não é o céu que está disposto para nós. Eu vejo muitos companheiros espíritas e muitas pessoas até de outra religião falar de como é o mundo espiritual. Falar das organizações, das cidades e se emocionam como se a fala deles fosse a descrição pormenorizada de como é. Mas imaginemos, se eu digo a vocês, eu gostaria que vocês pensassem agora na mesa que eu tenho lá em casa. Aqueles que já foram na minha casa vão se lembrar da mesa.
Mas aqueles que não foram lá em casa vão tentar imaginar ou vão pensar nas mesas das casas de vocês. Então tem muita gente que não tem condição de dizer como é o plano espiritual e está falando e muita gente acreditando. Mas será que isso é ruim? Vamos ver se isso é ruim. Quando a gente tem o próprio Jesus a falar, e quando a gente tem um companheiro espírita a falar, com quem a gente deve ficar? Com as exposições, com as propostas, com as descrições de Jesus? Ou com um companheiro espírita que tem as mesmas necessidades e dificuldades que nós? Nós estamos abrindo mão do Evangelho de Jesus. Nós estamos abrindo mão desse convívio mais íntimo para estar com, eu acho, de outros, para estar com narrativas, para estar com ideações. Então, Jesus vem nos convocar a que nós não sejamos mortos cuidando de mortos, a que nós não nos movamos na terra como se fôssemos só matéria, comendo, dormindo, procriando, reclamando, cabelo caindo, mas para que nós entendamos qual é o meu verdadeiro propósito de estar aqui. A micro-humanidade, que é a minha família, como está? Como se sente com a minha presença? Como eu estou cuidando deles e como, de alguma forma, eles estão cuidando de mim? Porque se eu não consigo cuidar da micro-família, como é que eu vou querer salvar a humanidade? Apresentar propostas que sequer eu experimentei em mim. Então, a importância desse diálogo de Jesus, vamos repetir, é falada por Jesus. Não são palavras apenas, são informações de grande conteúdo, profundo, forte e amplo. Nos poucos mais de 800 versículos do Evangelho segundo o Espiritismo, trazidos dos mais de 1450 dos 4 Evangelhos, Kardec coloca ele. E vamos pensar que ele dá um destaque em um capítulo em que leva o título de Estranho Moral. E é estranho não porque Jesus nos trouxe uma coisa complicada. É porque nós ainda não conseguimos entender as palavras de Jesus. Eita, eu não vi você tossir, tossiu? Ah, eu não vi não, desculpe. Estão dizendo que eu estou falando mais do que eu deveria. Mas eu só falei 5%. E agora? Tem que deixar para outro dia, né? Então, pensemos a importância de tudo aquilo que está posto para a gente. Vamos imaginar um círculo. E esse círculo sendo completamente fechado. Ele só se torna uma roda quando nós colocamos a centralidade nele. E essa centralidade não pode ser próxima a nenhuma borda, mas tem que ser exatamente no centro. Porque senão a roda perde o seu propósito. É quando nós identificamos que para nos mover, nós precisamos de Jesus como centro. Essa centralidade que nós precisamos. E essa centralidade que vem nos convidar hoje a prestar atenção em virtudes vivas, virtudes ativas. E realmente, para encerrar, hoje é aniversário do nosso querido Nildo Almeida, um
um homem que está completando 97 anos hoje. Então queremos dedicar essa fala também, abraçando e parabenizando a ele, que tem trazido tantas mensagens, tantas obras, com frases, com bom humor, com tanto ensinamento, na nossa cultura. Um homem que mostra realmente que é possível fazer, é possível florescer onde Deus nos plantou.